Como eu já havia dito antes, nós queremos essa manhã estudar o tema sobre a santidade de Deus, conhecer um pouco a santidade de Deus. E aí, estão prontos? Oi? Todo mundo foi pegar café? Ótimo, muito bom. Aí olha só, vocês não têm desculpa depois de dormir, tá? Então, vocês não vão ter desculpa se eu olhar para alguém e vocês estiverem com os olhos fechados, a não ser que você esteja meditando. Aí, tudo perdoado. Vamos conversar então essa manhã sobre a santidade de Deus. A santidade de Deus, ela na verdade está além da nossa compreensão. Como eu já disse antes, no início aqui, nós não podemos entender ela na totalidade, apenas parcelas dela. E a gente vai descobrindo aos poucos, enquanto a gente vive, a gente vai descobrindo parcelas da santidade de Deus. E aí vem aquela pergunta capciosa: mas então por que eu deveria prestar atenção ou estudar um tema se eu de antemão já sei que eu não vou entender ele na totalidade? Mas ela é importante, porque entender um pouco somente da santidade de Deus pode mudar a sua vida completamente. E voltando a fazer uma pequena alusão sobre o casamento, né? Quando nós conhecemos o nosso futuro cônjuge, né? Quando nós conhecemos aquela pessoa, olhamos para ela, raios caíram, trovões trovoaram, cachorros latiram, chuva caiu, todas aquelas coisas aconteceram ao mesmo tempo, né? Coração quase sai da boca, aquela paixão toda, né? Quando você conhece aquela outra cara metade, aquela que vai completar você. E de certa forma a gente sabe. A primeira coisa que nos chama a atenção é o exterior da pessoa. Você não sabe quem ela é na totalidade. Por isso Deus nos deu olhos, para nós apreciarmos coisas belas. Então não tem nada de errado de você procurar beleza na outra pessoa, com quem você vai conviver, né? As pessoas sempre dizem: a beleza não é a mais importante. É uma das maiores bobagens que existe, porque a primeira coisa que você vê é a beleza da pessoa, não é? Você não vê o bom caráter dela, você vê o exterior. Então dizer: isso não importa tanto, daqui a alguns anos talvez não importe mais tanto, mas naquele momento importa sim. Você tem um padrão de beleza, você olha para uma pessoa e diz se ela é bonita ou feia conforme o seu padrão. E padrões variam de pessoa para pessoa. Por exemplo, a Raquel me acha bonito, vocês com certeza não, entende? Então, existem padrões diferentes, né? Mas eu vou dizer para você que essa parte na minha vida foi muito bem trabalhada. Eu me acho bonito. Então, mesmo que vocês não achem, não tem problema. Eu não vou ficar com a minha autoestima baixa, de forma alguma. Mas basicamente é isso. Com o nosso cônjuge, nós aprendemos a conhecê-lo aos poucos, né? E quando nós chegamos a 30 anos de casados, como tem Jeff e Diane, 30 e alguma coisa, né? Quase 31, né? Então, 31 anos, com certeza, Jeff e Diane, eles não se conhecem na totalidade ainda. Ainda tem coisas que, às vezes, o cônjuge nos surpreende, diz: puxa, desconhecia isso, né? Não imaginava. Então não tem como nós conhecermos na totalidade o nosso cônjuge, mas à medida que a gente vive, a gente vai conhecendo aos poucos. E com a santidade de Deus não é diferente. E ela nos impacta quando nós conhecemos a cada dia aquela parcela que nós podemos carregar. Mas o que nós queremos dizer quando falamos Deus é santo? A gente fala isso o tempo todo, Deus é santo. E até eu li o texto aqui antes de Isaías capítulo 6, versículo 3, santo, santo, santo é o Senhor. Com essas palavras, os serafins também louvaram a Deus pela sua perfeita santidade. 800 anos depois, João viu, numa visão semelhante, os 4 seres viventes proclamando: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 4. Eu acho que uma da única característica de Deus que tem a mesma importância da sua santidade é o amor. A mesma de todas as características que Deus tem, eu acho que a que está mais ou menos muito equiparada é a santidade de Deus e amor de Deus.
Elas se correlacionam. E de Gênesis ao Apocalipse, as Escrituras enfatizam a santidade de Deus. De Gênesis a Apocalipse. E é um aspecto de sua natureza. Deus é santo, é a natureza dele. E nós devemos estudar isso com um pouco mais de frequência. E eu tenho percebido isso na minha própria vida. No meu estudo pessoal, as coisas que eu estudo para mim mesmo, para o meu próprio crescimento, eu tenho percebido que eu tenho estudado muito pouco sobre esse aspecto da santidade de Deus e como ela se relaciona comigo. Como isso impacta a minha vida, o que muda na minha vida. Se Deus é amor, o que isso muda na minha vida? Se Deus é justiça, o que muda? Se Deus é santo, o que muda? Gente, não é possível conhecer Deus e permanecer da mesma forma. É impossível, não tem jeito. Não tem jeito. Então nós queremos descobrir essa manhã um pouco mais sobre a santidade de Deus. Primeiro, então, vamos ver o que significa a palavra santo. Alguém tem uma sugestão o que significa a palavra santo? Separado, muito bom. Separado. Em que sentido, então, Deus é separado de nós? Se Deus é santo, né, e santo significa separado, Deus é separado de que forma? Quem gostaria de arriscar de novo? Boa, boa. Se nós pegarmos o que David falou, ele é absoluto e nós não somos, nós poderíamos dizer, porque ele é o Criador e nós, suas criaturas. Por isso ele é separado. Não tem jeito de sermos colocados no mesmo pé de igualdade. Eu disse aqui domingo passado sobre a questão da geração Y, que não entende a autoridade como vertical, mas horizontal. Ou seja, eu tenho a mesma autoridade que meu filho de 6 anos. Não parece ridículo? Para Deus isso não existe. Ele continua sendo Deus, não existe essa geração Y para Deus. Ele é Criador. Nós nunca vamos ser criadores, nós nunca vamos ser criaturas, sempre seremos. Sempre. Nós não vamos evoluir a um estágio a ponto de chegar, apesar de que tem alguns pregadores que acham que vão chegar a semideus, mas olha só, nós nunca vamos evoluir a um estágio a ponto de nos tornarmos semelhantes a Deus em termos de poder e autoridade. Olha só, antigamente o título pastor era de tremenda autoridade, era até sinônimo de integridade e de honestidade. Você conseguiria até uma forma de financiamento com mais facilidade se você dissesse que era pastor, porque era sinônimo de honestidade. Mas de repente, pastor se tornou um sinônimo de safadeza. Então já o termo pastor não pode ser. Então tem que ser missionário. Missionário é diferente. Aí já esse também perdeu o valor. Aí tem que ser apóstolo. Né? Não, bispo. Primeiro vem bispo. Aí vem os bispos, vem a fase de bispo. Aí isso também perde o valor. Aí vem apóstolo. Agora já tem um lá em Amapá que se auto-intitula Pai Apóstolo, o pai dos apóstolos. Porque já apóstolo já não é mais o suficiente. E não se assustem quando no futuro tivermos um semideus. Né? Ou o semideus vai falar aqui com a gente essa noite. Né? Porque tem poder. Mas nós nunca seremos. Sempre seremos criaturas. E Deus está separado de nós, porque nós somos criaturas e Ele é o Criador. E essa diferença excede a nossa imaginação. Ele está acima de todos os povos, de Salmos 99. Excede a nossa imaginação e a nossa compreensão. Nós não conseguimos entender isso. De nos colocarmos no nosso lugar e dizer, ok, Deus é Deus. Deixa Deus ser Deus. E essa é uma das orações que eu tenho feito com mais frequência. Deus, seja Deus na minha vida. Porque às vezes, esse Deus aqui quer tomar o lugar. Eu acho que eu sou Deus. E eu quero tomar o trono da minha vida. Eu quero decidir. Foge da nossa compreensão. Precisamos entender. Isso é sério. Deus é Deus. Eu sou criatura. Você pode pular, pode rasgar sua roupa, pode gritar, pode rolar no chão, pode fazer o que quiser. Não vai mudar o fato de que Deus é Deus e nós somos criaturas. Não vai mudar esse fato. Então Ele está separado de nós porque Ele é
Criador. Isaías fala dessa grandeza em relação à criação. Em Isaías 40, 28, ele diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Você nunca ouviu falar disso? Diz ele. E no mesmo capítulo, Deus, através do profeta Isaías, desafia as criaturas, nós, com essas palavras: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta Deus. Quem? E olha, gente, nós comparamos Deus, e nós julgamos Deus, segundo o nosso padrão. Por isso eu disse no primeiro dia, quando nós começamos essa série de mensagens, ouvir falar de Deus, ou saber de Deus, é diferente de conhecer Deus. Saber de Deus era o que Jó tinha antes. Ele sabia de Deus, e por isso ele reclamava um bocado. Até que Deus teve que ir em direção a ele e diz: Jó, onde você estava? E aí ele conhece Deus, quem Deus é de verdade. Ele diz: eu falei de coisas que eu não entendia, maravilhosas demais. Eu opinei sobre coisas que eu era um estúpido, um ignorante, e culpei Deus. E gente, nós culpamos Deus por causa das nossas situações, por causa dos problemas no mundo, porque nós não conhecemos quem Deus é. Nós julgamos Deus. Deus, através do profeta Isaías, diz: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? A conclusão importante nesse mesmo texto é que as criaturas não são nada em comparação com o Criador. Olha só o que ele diz na continuação: na verdade, as nações são como a gota que sobra no balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais que de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são nada. Nada. Para ele, são sem valor, e menos que nada. Com quem vocês compararão a Deus? Como poderão representá-lo? Isaías capítulo 40, versículo 15 e 18. Nada. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é nada. Nada. Já ouviu esse sermão alguma vez? Já ouviu algum pastor falar assim: olha para o vizinho que está ao seu lado e diz: você é nada? Já ouviu isso? Porque não traz ibope nenhum. Sabe qual que é o ibope que traz? É o cara dizer assim: olha para a pessoa que está ao teu lado e diz: você é um vencedor. Deus fez você para triunfar. E aí você lê um texto onde Deus olha para as nações e diz: é menos que nada. Nada. E mesmo assim Deus decide morrer por esse nada. Excede o nosso conhecimento. Por isso eu disse, conhecer Deus muda a nossa vida, porque leva a enxergar quem nós somos de fato. Nada. E Paulo reconheceu isso. Ele diz assim: todas as coisas que eu sei eu os considero como estrume, como lixo, comparado ao conhecer a Deus. Eu sou nada. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Preste bem, você é nada em comparação a Deus, mas por esse nada Jesus decidiu morrer naquela cruz. Faz sentido para você? Humanamente falando, não faz sentido. Mas Ele nos criou e Ele nos ama. E nessa comparação, Deus está separado de nós por causa dessa distância que Ele é o Criador e nós as criaturas. Em segundo lugar, o segundo sentido em que Deus é diferente ou separado de nós, se trata de sua relação com o pecado. Como Deus se relaciona com o pecado. Ele é puro e certo, e acima de todo pecado e de toda maldade. Por esse motivo, Ele é separado dos homens pecadores. Lembra do texto de Isaías 6, que eu acabei de ler aqui? Quando Isaías percebe que está diante da santidade de Deus, ele diz: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens e mulheres de lábios impuros. Meus olhos viram o Senhor, é o meu fim. Agora, Josué
Quando ele está diante do povo, lá no capítulo 24, ele diz o seguinte: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Josué dizendo para o povo escolhido, aquele povo que Deus tirou do Egito, Josué se levanta diante desse povo e diz: vocês não têm condições de servir ao Senhor, porque Ele é santo, Deus zeloso, Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. Palavras duras, não é? Palavras duras. Ele diz: olha, vocês não têm condições de servir o Senhor, porque vocês se relacionam muito bem com o pecado, e Deus não se relaciona tão bem com o pecado. Eu disse aqui no início: mentira comercial, Deus perdoa. Eu preciso comer, então eu vou mentir comercialmente, Deus perdoa, Deus releva. Nós relevamos o pecado, nós diminuímos intensidade de pecado, nós damos mais intensidade para alguns pecados do que outros. E eu vou dizer para você, os pecados que nós mais intensificamos são os pecados sexuais, não é verdade? Cara, o pecado sexual é o maior pecado que existe na igreja. É pecado tanto quanto você mentir. É pecado tanto quanto você estacionar o seu carro em lugar proibido. Está proibido estacionar, por quê? Mas a gente dá um jeitinho. Se você passar aqui na nossa nova marginal aqui, né? Tem várias placas: não estacione, não estacione. E tem gente estacionada, liga um alerta: mas eu preciso parar. Cara, mas está proibido. Eu passo mal com um negócio desse, de ver ali, debaixo da placa, o cara tem capacidade de estacionar. E aí ele ainda justifica dizendo: mas eu tenho que parar aqui porque é o banco. Cara, mas dá a volta, para atrás, mas não quer andar. Então nós justificamos o pecado, nós justificamos os nossos erros, diminuindo ou aumentando. Por exemplo, todos os pecados que eu cometo, eu diminuo. Não foi tão mal assim. Se você pecar contra mim, eu quero matar você. Não é assim? Dos outros sempre são maiores do que os nossos. Deus não é assim, Deus não se relaciona assim com o pecado, Deus trata diferentemente com o pecado. Deus não é como eu e você. Deus é separado de nós porque Ele nos criou com livre-arbítrio e nós decidimos pecar. Deus nos convida a ser santos, livres do pecado, pela graça dEle e pelo amor dEle. Deus nos convida a uma vida assim. Definimos agora o que é santo. Santo é separado. Deus é separado de nós. Por quê? Porque Ele é Criador e nós somos criaturas. Ele trata do pecado de uma forma diferente do que nós tratamos. Nós convivemos muito bem com o pecado, não é? A gente vai cauterizando a nossa mente. E aí a Bíblia está cheia de nomes para isso, né? Povo de dura cerviz. Basicamente ele diz: é um povo que tem o pescoço duro, que não vira, né, como um animal obstinado, que não vira. Ele diz: vocês são um povo assim, de pescoço duro, que não consegue mais virar, não consegue mudar de direção. Está indo obstinado, continua indo em direção ao erro. E Deus nos chama assim. Mas Ele nos deu livre-arbítrio e nós escolhemos fazer isso. Nós escolhemos. Se nós definimos a santidade, então nós chegamos ao ponto de que Deus é santo. A santidade é uma qualidade central de Deus. Ele não apenas decide o que é certo, Ele mesmo é certo. Por exemplo, é impossível que Deus minta, diz Hebreus. É impossível. E Eliú entendeu esse fato quando disse, lá em Jó 34, um dos amigos de Jó: por isso escutem-me vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja o fazer o mal, e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. Deus ama a justiça. Salmo 24 mostra que Deus aceita os puros e justos. Deus ama a justiça. Pela santa natureza dele, não há outra possibilidade de agir diferente. Deus ama a justiça. Salmo 33 diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz, Ele ama a justiça e a retidão, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Da mesma forma que Ele ama os justos, Ele rejeita a injustiça, ou aqueles que praticam
a injustiça. Ups, temos um pequeno problema. Se ele ama os justos, mas rejeita os injustos, aqueles que praticam atos de injustiça, pense sobre sua vida. Será que nós não somos dignos de sermos rejeitados? Será que não? Será que nós não praticamos demais atos de injustiça? Quando Abacuque procurou entender os atos de Deus, ele baseou a sua pergunta na justiça de Deus. Ele diz assim, em Abacuque capítulo 1, versículo 13: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade, então, por que você tolera o perverso? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que ele? Ele questiona Deus, e olha gente, isso a gente também faz. Se Deus não suporta ver o mal, por que tanta gente sofre? Quem está envolvido com pessoas em áreas de risco sabe. A maldade que essas crianças são submetidas, e você pode talvez fazer o que Abacuque faz. Ele usa uma linguagem revoltante. Ele diz, não pode. E o próprio Deus, ele usa essa mesma linguagem quando descreve o pecado. Ele compara o pecado ao lamaçal, no qual uma porca se revolve, mesmo limpa, ela volta lá para o lamaçal e se revolve. E também ele compara, em 2 Pedro 2, ao vômito de um cachorro. O cachorro, quando vê um vômito, ele vai lá e lambe, ele diz, é repulsivo para nós imaginar essa ideia, é a mesma repulsa que Deus sente em relação ao pecado. Se nós vermos aquela cena de um cachorro lá lambendo um vômito, dá quase vontade de você também vomitar. É esse sentimento que Deus tem em relação ao pecado. E nós vemos que a santidade de Deus é revelada na Bíblia. Pode passar isso aí. O homem aprende a discernir entre o bem e mal através da Bíblia. A Bíblia nos ensina o que é certo e o que é errado. E nós aprendemos de Deus lá. Isaías 1:16 até o 17, 2:3 também. E nas Escrituras o Espírito Santo de Deus tem revelado a nós as coisas de Deus para que possamos desenvolver a mente de Cristo. Agora, se nós não abrirmos esse livro, se nós não estudarmos esse livro, nós não conheceremos Deus. E nós não conhecendo Deus, não adianta chegar com um bolo de chocolate no final e Deus dizer para você, não gosto de bolo de chocolate, pombas. Sou diabético. Já pensou se Deus fala isso? E você leva um bolo carregado de açúcar para o homem? Isso é uma maneira humana de falar. Mas olha só, gente, o não conhecer a Deus está levando pessoas para longe dele. E isso não é novidade. Não é novidade. Lá no Antigo Testamento, o próprio Deus diz, o meu povo se perde por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, por falta de me conhecer. O meu povo se perde. Não conhecer Deus é risco de vida. Você corre o risco de morte eterna. E nós precisamos conhecer a Deus para desenvolver a mente de Cristo. E o pecado é a desobediência da vontade de Deus. Qualquer pecado, por menor que seja, nas opiniões dos homens, é traição e ingratidão em relação ao nosso Criador. Segunda coisa, a santidade de Deus é revelada na ira dele. Ou vocês acham que Deus não tem ira? A gente encontra nas Escrituras diversas ocasiões em que Deus se irou. Onde Deus mostra a ira contra o pecado. Considere alguns exemplos por aqui. Olha só o que nós podemos encontrar em Isaías capítulo 5. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo, e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão, e as suas flores como pó serão levadas pelo vento. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo, e ele levantou a sua mão para os ferir. Os montes tremeram, e os seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso, a ira dele não se desviou, e sua mão continua erguida. Deus demonstra ira na atitude do povo, que se afasta dele. E na mesma época, Deus explicou o castigo que sobreveio aos desobedientes. Olha só o que ele diz: o Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas.
Desviem-se dos maus caminhos. Deus não faz uma coisa sem antes chamar a atenção. Ele diz: desviem-se dos seus maus caminhos. Obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecem, e que lhe entreguei por meio dos seus servos, os profetas. Mas eles queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria, e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou de sua presença. Só a tribo de Judá escapou. Isso em 2 Reis 17. As consequências do pecado, elas foram previstas por Samuel no início do reino de Israel. Isso 300 anos antes de Isaías. E Samuel disse: todavia, se vocês desobedecerem ao Senhor e se rebelarem contra o seu mandamento, sua mão se oporá a vocês da mesma forma como se opôs aos seus antepassados. Sabe, gente, às vezes nós descartamos exemplos da ira de Deus, sugerindo que Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Enquanto a aliança realmente mudou, e de fato a aliança realmente mudou, o Deus que governa é o mesmo Deus. Deus mudou a aliança porque o ser humano não tinha condição de cumprir a aliança do Antigo Testamento. Não tinha. E Jesus veio e cumpriu a aliança, inaugurando uma nova aliança baseada no sangue dele. A santidade de Deus não diminuiu. Ele continua rejeitando o pecado. O Novo Testamento nos assegura que Deus responde ao pecado com ira. A diferença agora é que olha para o ser humano através da figura de Jesus Cristo. O sacrifício de Cristo é suficiente para o perdão dos pecados. Romanos 11:22 diz: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Deus é severo. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com aqueles, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. O livro de Hebreus diz que Deus é até mais severo hoje do que na época da antiga aliança, porque hoje nós temos a graça de Deus, e às vezes nós fazemos pouco caso da graça de Deus, e aí nós zombamos de Deus. Achamos que mentira comercial Deus perdoa, como já disse aqui antes. Olha só o que ele diz em Hebreus 2: porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação primeiramente foi anunciada pelo Senhor e nos foi confirmada pelos que o ouviram. Ele diz: se antes a mensagem veio através de anjos, e aqueles que renegaram essa mensagem foram punidos, como nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? A ira de Deus é inseparável de sua santidade. Se Deus aceitasse o pecado, ele não seria santo. E eu vou dizer para vocês uma coisa que eu arrisco a dizer, sem medo de errar. Eu acredito que o dia da ira de Deus está chegando. Nós nunca vimos tanta injustiça no mundo como nos últimos anos. Nunca. Nós nunca vimos pessoas fazerem tão pouco caso de Deus como nesses últimos anos. Sempre houve na história momentos onde pessoas agiram dessa forma, mas nunca tanto quanto nesses últimos anos. Nós vivemos numa sociedade onde os padrões divinos de Deus são retirados para que padrões humanos e demoníacos, eu diria, tomem lugar. Onde nós vivemos uma desconstrução de valores, onde família não tem mais valor nenhum, onde tudo aquilo que é abominação diante do Senhor é elevado ao excelente, e as coisas que Deus abomina são jogadas para o chão, dizendo que são estupidez. Deus não permite ser zombado. E eu acredito que nós precisamos entender que a graça de Deus é severa, e o dia da severidade de Deus está chegando, e nós precisamos tomar cuidado para não sermos pegos também, desprevenidos, e sermos cortados, como diz Romanos 11, porque nós podemos ser cortados também. Então nós precisamos de algumas aplicações práticas para essa manhã. Vamos para algumas aplicações práticas. Quando meditarmos sobre a santidade de Deus, ficamos mais fortes,
À medida em que nós meditamos na santidade de Deus, nós ficamos mais fortes, ficamos mais determinados a viver livres do pecado. Quando nós percebemos que o nosso pecado ofende um Deus santo, isso me fortalece a uma vida de maior santidade, de busca por santidade, de acertar mais, de olhar para os meus costumes que ofendem Deus e vê-los como realmente ofensivos a Deus, e de pensar em abandoná-los, e não de conviver com eles pacificamente, mas de entender que minhas atitudes erradas ofendem a um Deus santo. Consideramos então, vamos considerar aqui algumas aplicações para o nosso dia a dia. Em primeiro lugar, precisamos entender melhor a gravidade do pecado. Não é brincadeira. Pecado não é brincadeira. Não é. Não é coisa pequena, não existe pecadinho para Deus. Nós precisamos aprender a detestar o pecado com o mesmo zelo que Deus demonstra. Detestar o pecado. E isso nos leva também a amar o pecador, a pessoa que peca. Nós não podemos colocar eles todos no mesmo saco, só porque o cara peca, joga ele fora. Não se faz isso. Nós amamos o pecador, mas abominamos o pecado. Assim como Deus, Ele ama o pecador, mas não ama as obras que ele pratica. E aqui a gente tem que parar para pensar um pouco sobre a grande coisa que está acontecendo aqui. E eu escrevi isso na introdução do sermão, está lá no site. Quando nós conhecemos Deus, e a gente percebe que Deus odeia o assassinato, e Ele é criador de todas as coisas, inclusive quando ainda somos um embrião, segundo o Salmo 139, então, nós como cristãos precisamos considerar o aborto como um assassinato. Mas existe aí uma lei que quer suavizar isso, dizendo que a vida acontece só depois de certo tempo. Mas a partir de que nós somos concebidos lá no útero materno, nós somos um ser vivo. E tirar a vida desse ser vivo se constitui assassinato. E Deus abomina o assassinato. Então, conhecer Deus é também olhar para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Por exemplo, quando Deus fala que homossexualismo é abominável a Ele, abominável, eu como cristão não posso compactuar na união homossexual. Eu não posso. Vai de encontro à palavra do Senhor. É pecado. Eu não posso dizer, mas tem amor. Não pode haver amor com pecado. Deus não coabita com o pecado. Deus ama aquele homossexual, ama, a ponto de dar o próprio filho em favor dele, mas não ama as obras que ele pratica, porque é abominação. Ele não foi criado para aquilo. Não foi criado para aquilo. Para isso Deus fez o homem e fez a mulher. Não existe esse tipo de coisa. Nós podemos discutir uma série de coisas, existe lá algum problema de saúde ou coisa assim, podemos até discutir caso por caso. Mas isso não me dá o direito de dizer, ok, você está livre para praticar o homossexualismo. A Bíblia é contra. Então, como cristão, quando eu começo a conhecer a Deus e esses pontos ficam claros, eu preciso me posicionar. Segunda coisa, devemos valorizar mais o amor profundo de Deus por nós. Valorizar esse amor que Deus tem pelo ser humano. Quando nós olharmos para o ser humano assim como Deus olha, nós não vamos ver um mendigo, nós vamos ver alguém que é alvo do amor dele. Nós não vamos ver uma prostituta, mas alguém como alvo do amor dele, um drogado, um adicto, que seja lá qual for. Nós não vamos ver ele apenas como um rótulo, mas como alguém que é alvo do amor de Deus. Isso muda a tua perspectiva, completamente. Terceira coisa, as pessoas já salvas, ou que se consideram salvas, que possuem um relacionamento com o Senhor, verão a necessidade de viver esse relacionamento na prática. E aqui, gente, é sair da teoria e viver na prática, mesmo. O mundo precisa de cristãos honestos, não aqueles cristãos cocatinhas que nada pode. Não pode, a gente está um chato, ninguém quer nem conviver com você. Mas cristãos que fazem diferença,
Quando todo mundo vai numa direção e diz, ei, vamos considerar aqui, né? Porque a gente percebe, quando um faz um fogo, vai aquela direção toda, e nós precisamos de cristãos que gritam contra isso. Que dizem, ei, para aí, vamos pensar diferente, vamos considerar aqui. Seja você esse cristão, seja você essa pessoa que faz a diferença. Conhecer a santidade de Deus tem que mudar a sua vida, não pode permanecer igual, não pode. É incompatível saber que Deus abomina e odeia o pecado. Tem que fazer alguma coisa em mim. Ou eu posso conviver muito bem com o meu pecado, ou conviver muito bem com os meus hábitos, que são abominação diante do Senhor. Eu vou conviver bem com eles? Deixa eu dizer para você, Deus não convive com isso não. Precisamos pensar nisso. Esse importante trabalho não será feito por grandes projetos humanos, nem à base de obrigação. A pessoa que medita todos os dias na santidade de Deus, ou que medita na santidade de Deus, que agradece pela graça de Deus na sua própria vida, que aprende a odiar o pecado como o santo Deus odeia, esse alguém vai viver esse cristianismo na prática. E se você não sente a vontade de ensinar outros, é porque você não valoriza a santidade de Deus. E não aceita, ou não acredita muito, né, na profundidade do pecado do ser humano. Nosso desafio, nós não fomos criados à imagem, aliás, nós fomos criados, sim, à imagem do santo Deus. A imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados e desafiados a imitar o caráter dele, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Santidade é alvo de todos os cristãos, precisa ser alvo de todos os cristãos. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7, diz, amados, visto que temos essa promessa, quando Deus diz lá em Levíticos, sede santos porque eu sou santo, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito também, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha, eu quero encerrar essa manhã com essa ideia. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Aperfeiçoe a santidade no temor do Senhor na sua vida. Busque uma vida de purificação. E, de novo, é um processo. E às vezes nós temos hábitos e costumes na nossa vida que a gente nem se dá conta. E quando nós aceitamos o processo de Deus em nossa vida, o Espírito vai nos revelando isso aos poucos. E a cada dia nós percebemos, puxa, a vida aqui precisa ser trabalhada na minha vida. E mês que vem você descobre uma outra área, e você diz, puxa, aqui também precisa ser trabalhado. Nós estamos em constante reforma. Nós deveríamos andar com a placa aqui em reforma o tempo todo. Deus está nos reformando para que nós possamos ser a imagem e semelhança dele, de fato. Que Deus nos abençoe. No domingo que vem, nós vamos ter a visita de alguns pastores de São Paulo e nós vamos dar uma paradinha na nossa série, porque um deles vai pregar aqui na manhã. Quero convidar você a estar aqui, vai ser muito importante a sua presença aqui. Então nós vamos dar uma paradinha nessa série sobre conhecer Deus. Mas depois de domingo que vem, nós vamos estudar sobre conhecendo a presença de Deus. Okay? Deus é um Deus presente. Quando Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, Ele é um Deus presente. E nós vamos usar o texto para estudarmos juntos, de Salmo 139, versículos 7 a 10. Esse é o texto básico que a gente vai usar para aprendermos sobre a presença de Deus. Então, se você tiver tempo, durante a semana que antecede esse dia, você pode já ler o Salmo 139 inteiro, se você quiser. É muito importante que você leia. Mas, especificamente, o Salmo 139, versículos 7 ao 10. E nós vamos estudar juntos e conhecer um pouco também, um pouco mais, da presença de Deus em nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrar essa manhã. Querido Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã tão bonita, por cada pessoa que pôde estar aqui, de abrir a mão do seu tempo em casa, ou de talvez outras atividades para estar aqui. Amamos o Senhor e sabemos que a Tua santidade exige de nós atitudes diferentes.
Então ajude-nos a entender o teu plano para a nossa vida. Sabemos que um dos planos do Senhor é que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, e nós queremos ser. Então nós pedimos que o Senhor nos ajude a buscar a santificação em nossa vida, a nos purificar das coisas, tanto do coração quanto da mente e do espírito, para que nós possamos ser achados diante do Senhor, dignos. Então nos ajuda, Pai, nesse processo de santificação, de busca pela santidade e de entender também a santidade do Senhor. Obrigado mais uma vez por essa manhã. Oramos nesse dia que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus, ora sim. Amém. Deus abençoe você. Vá para casa, mas não coma muita pasta, muita massa. Tá? Bom. Deus abençoe. Tenha um bom domingo.